bem-vindos a esta nova imersão. Hoje a gente vai explorar algo que é honestamente fascinante. Como textos teológicos e históricos lá da antiguidade simplesmente dominaram a arte da estruturação narrativa. Não se trata só de ler um pouco de história, mas sim de desvendar a engenharia profunda, a arquitetura por trás de uma comunicação que foi feita literalmente para durar para sempre. Diante disso, surge uma pergunta monumental. Pensem comigo. Como é possível construir uma mensagem capaz de sobreviver a milênios? Porque, para que ideias e narrativas atravessem impérios, guerras e eras inteiras, é necessária uma construção meticulosa. É preciso ter um plano magistral que consiga não apenas prender a atenção, mas comunicar verdades com uma clareza inabalável. E para entender como isso funciona, o nosso roteiro de hoje vai conectar regras supermodernas de criação de documentários com textos históricos do primeiro século. A gente vai passar por 1. A arte de estruturar narrativas. 2. A metáfora do soldado. 3. Evidências visuais e conflitos. 4. O paralelo com Mitra. 5. O obreiro aprovado. E, fechando com chave de ouro, 6. A conclusão da verdade. Então, vamos começar pelo começo. Ponto 1. A arte de estruturar narrativas. Na arte contemporânea de criar documentários, especialistas como Barry Hemp definem algumas diretrizes que são a base de tudo. Tudo começa com pesquisa e planejamento. Depois, a gente precisa da visualização de evidências. Ou seja, não basta só falar sobre um problema. É preciso mostrar provas visuais, trazer aquilo para a realidade. E por fim, a estruturação clássica, começo, meio e fim. O meio, inclusive, é onde a mágica acontece, onde o conflito dramático pega fogo. E é incrível usar esses princípios como uma lente para a nossa análise, porque a verdadeira genialidade dos textos antigos está justamente em usar essas mesmíssimas ferramentas narrativas muito, mas muito antes de as câmeras sequer existirem. O que nos leva direto ao ponto 2, a metáfora do soldado. Quando a gente olha para o texto da segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, dá para notar que o autor não está apenas jogando regras abstratas no ar. A narrativa fornece exatamente aquilo que a teoria dos documentários chama de evidência visual. O texto apresenta 3 metáforas claríssimas para ilustrar uma vida dedicada. Tem o atleta, que precisa competir rigorosamente dentro das regras, o lavrador, que trabalha duro esperando os frutos da colheita, e, com um destaque enorme, o soldado. O soldado não se deixa envolver pelos negócios da vida civil. O foco dele é inteiramente agradar o comandante que o alistou. E por que o soldado? Bom, essa figura era um símbolo colossal na época. Existia todo um ideal romano do invictus, sabe? O soldado invencível. Na mentalidade da galera daquela época, esse soldado mantinha uma austeridade profunda. Ele era altamente disciplinado, muitas vezes celibatário e totalmente incorruptível pelas distrações e pelos vícios da vida civil comum. Essa imagem formava um arquétipo tão poderoso e tão universalmente compreendido no Império Romano que servia como a prova visual perfeita de força moral. É inclusive a mesma lógica militarista de disciplina que a gente encontra no texto de Efésios 6, quando fala sobre a famosa armadura de Deus. Avançando para o ponto 3, evidências visuais e conflitos. A gente sabe que o conflito é a grande força motriz que ancora o meio de qualquer narrativa. É o que gruda os olhos na tela ou no texto. E que cenário poderia ser mais tenso e cinematográfico do que o relatado no livro de Atos, capítulo 19? Em Éfeso, um grupo de ourives liderados por um cara chamado Demétrio viu os lucros despencarem por causa da expansão dessa nova mensagem que repudiava ídolos feitos à mão. Aí, depois de uma queima em massa de pergaminhos de magia caríssimos, a revolta simplesmente explodiu. A multidão foi tomada por uma fúria absurda, correram para o teatro da cidade e ficaram gritando em uníssono por quase 2 horas: "Grande é a Ártemis dos Efésios". Imagina a cena! Isso ilustra de um jeito brilhante o choque de imagens na construção dessa narrativa. De um lado, a gente tem a figura do soldado invictus da tradição cristã. Focado, disciplinado, blindado contra ataques e portando a couraça da justiça. Em absoluto contraste, temos essa multidão adoradora de Ártemis agindo de forma completamente caótica e frenética. Um detalhe interessante é que na literatura greco-romana clássica, pessoas que gritavam histericamente e repetidamente por horas a fio eram frequentemente associadas à possessão e a influências obscuras. Ou seja, o choque visual que o texto cria é muito claro, é a ordem absoluta contra o caos total. E isso nos traz ao ponto 4, o paralelo com Mitra. Um ponto fundamental para a gente manter em mente é que o cristianismo não era o único movimento usando essas metáforas de combate e disciplina. Eles estavam competindo vigorosamente pelo mesmo espaço cultural e pelos mesmos adeptos com um culto de mistério chamado mitraísmo. Esse culto era extremamente popular entre as legiões militares e girava em torno de Mitra, uma divindade guerreira que, olha só, também ostentava o título de Invictus.
A imagem central deles era a tauroctonia, que é o sacrifício místico de um touro feito por Mitra, representando a renovação da vida sobre o olhar do Deus Sol. Compreender esse paralelo histórico é vital, porque mostra como narrativas diferentes competiam usando exatamente a mesma fascinação que o pomo tinha por essa figura irrefreável do soldado. Entrando agora no ponto 5, o obreiro aprovado. Aqui a gente começa a ver o script de treinamento de líderes. E tudo começa com um verbo grego fortíssimo lá na segunda carta a Timóteo, espodazô. O que isso significa? Significa apressar-se, exercer-se com diligência absoluta. Como a gente viu antes, bons textos, boas narrativas não permitem passividade de jeito nenhum. É um comando que exige esforço ativo, suor de verdade na preparação. Não existe espaço para letargia ou preguiça quando o trabalho é construir uma mensagem que precisa durar. E o ponto crucial é o resultado de todo esse suor. O objetivo é se tornar dócimos. Esse termo maravilhoso define alguém que foi aprovado, aceito, uma pessoa de profunda e madura integridade. Percebam que o objetivo de todo esse desenvolvimento não é só acumular um monte de informações na cabeça, mas sim forjar indivíduos cujo caráter seja inabalavelmente orientado na direção do seu comandante divino. A mensagem ganha legitimidade, no fim das contas, não só pelas palavras bonitas, mas pela vida aprovada da pessoa que a carrega. O ápice de todo esse treinamento envolve uma técnica chamada orthotomeu. A tradução literal é cortar corretamente ou manejar muito bem a palavra da verdade. E é aqui que a cabeça explode. Porque o paralelo com a edição audiovisual de um documentário é simplesmente inescapável. Pense num excelente editor de vídeo. O que ele faz? Ele corta os excessos, descarta o que não constrói a narrativa, tira o ruído e deixa a história limpa, transmitindo a verdade de forma super direta. Cortar corretamente nos textos antigos significa ter exatamente essa mesma precisão, a firmeza de não tomar caminhos tortuosos nem inventar interpretações que só geram confusão. E assim chegamos ao nosso último ponto, o 6, a conclusão da verdade. Todo bom arco documental e toda narrativa grandiosa exige um fechamento onde as pontas soltas são amarradas, certo? E nos textos que a gente está analisando, essa resolução é entregue com diretrizes rigorosíssimas. Existe uma advertência muito forte contra discussões inúteis e batalhas de palavras que não levam a lugar nenhum e só arruinam a clareza. A orientação final é cristalina: manter o foco absoluto no objetivo central, preservar aquela disciplina severa do soldado aprovado e entregar a mensagem completa com máxima precisão. Sem ruídos, sem distrações. A grande reflexão que fica no final de toda essa jornada é perceber a imensa engenharia que é necessária para que as ideias resistam ao teste implacável do tempo. Quando a gente examina as histórias, os roteiros e a avalanche de informações que consumimos e criamos hoje em dia, fica uma provocação central para a gente pensar. Quais dessas mensagens contemporâneas realmente possuem a diligência e a formidável disciplina estrutural necessárias para sobreviver com relevância e chegar intactas ao próximo milênio? É com certeza uma ótima questão para se manter em mente. Foi excelente compartilhar mais essa imersão e essa análise com todos vocês.